Sabe aquele sonho de fazer o dinheiro trabalhar sozinho, de gerar uma renda passiva? Pois é, essa ideia de viver de investimentos é o grande objetivo de muita gente na bolsa. Hoje, o que a gente vai fazer é desmontar essa tal de máquina de dinheiro para entender como ela funciona de verdade. Olha, não é à toa que a estratégia de dividendos é chamada de a verdadeira máquina geradora de dinheiro. Essa frase captura perfeitamente o sonho de quem investe. Mas a pergunta é: será que é tão simples assim? É o que a gente vai descobrir. Então, vamos começar pela parte que todo mundo gosta: a promessa. Aquela ideia, sabe, de que com disciplina e com tempo é possível construir um patrimônio que gera uma renda constante. É como se fosse um salário extra caindo na conta todo mês, sem precisar trabalhar mais por isso. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, de muitos dividendos, né? É realmente possível criar essa tal máquina? Olha, a resposta curta é que sim. Mas o como? O como é a parte mais importante. E a matemática por trás disso, com o poder dos juros compostos aplicados aos dividendos, é simplesmente impressionante. R$ 239 mil. Esse número aí vem de uma simulação que é de cair o queixo. Imagina só, investir R$ 1.000 por mês durante 10 anos numa boa pagadora de dividendos. O patrimônio final chegaria a esses R$ 239 mil. E o mais incrível, mais da metade desse valor viria só do efeito bola de neve dos dividendos sendo reinvestidos. Essa é a máquina funcionando a todo vapor. Certo, a teoria é fantástica, né? Mas vamos para a prática. Para isso, vamos usar como exemplo uma empresa muito conhecida por quem investe para renda, a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. Mas por que a Sanepar? Porque ela atua num setor que a gente chama de perene. São negócios essenciais, sabe? Com contratos de longo prazo e uma receita muito previsível. Pensa bem, com crise ou sem crise, as pessoas continuam precisando de água e tratamento de esgoto. Essa estabilidade é música para os ouvidos de quem busca dividendos consistentes. E esse gráfico aqui ilustra um ponto-chave. Dá uma olhada na primeira barra, que representa o lucro. Ele vem crescendo, de forma consistente. Agora, olha a segunda barra, a cotação da ação. Houve um descasamento, com o preço não acompanhando o crescimento dos resultados. Para quem investe ao longo prazo, encontrar uma empresa lucrativa que o mercado ainda não precificou totalmente é o cenário ideal. E isso nos leva a um ponto crucial. A promessa é real, a empresa é sólida, mas nada disso importa se o preço pago pela ação for alto demais. Por isso, a primeira análise que qualquer investidor de valor deve fazer é sempre sobre o preço. Vamos dar uma olhada nos números da Sanepar no início de 2026. O preço sobre o lucro, o PL, estava em torno de 6. Isso quer dizer que, em teoria, o lucro da empresa pagaria o investimento em 6 anos. Já o preço sobre valor patrimonial estava próximo de 1,1, ou seja, a ação era negociada um pouquinho acima do seu valor contábil. Para uma empresa de serviços públicos que são estáveis, mas não têm um crescimento explosivo, esses são múltiplos considerados baixos, indicando que a ação não estava cara. Para manter a disciplina, investidores experientes usam ferramentas como o preço-teto. É um cálculo simples que define o valor máximo a ser pago por uma ação para garantir um retorno mínimo em dividendos que faça sentido para a estratégia. E como a gente vê aqui, a mesmíssima lógica é usada para outra gigante dos dividendos, a Taesa. É a matemática guiando a decisão, não a emoção do momento. E aí, quando tudo parece perfeitamente alinhado, a promessa, a empresa, o preço, o cenário pode mudar. E um fator externo está chegando para alterar as regras do jogo dos dividendos aqui no Brasil. É isso mesmo, a partir de 2026 as regras do jogo mudam e quem está focado em construir uma grande máquina de renda passiva precisa estar muito atento a essa informação. A nova regra, já confirmada pela Receita Federal, é a seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2026, dividendos recebidos de uma mesma empresa que ultrapassem R$ 50 mil por mês vão ter uma tributação de 10% já retida direto na fonte. E isso, claro, muda completamente o cálculo de retorno, principalmente para os grandes investidores. Ok, então passamos pelo sonho, pela análise da empresa, pela disciplina de preço e agora por essa nova regra tributária. Como é que se junta todas essas peças para tomar decisões mais inteligentes? Bom, aqui vai um manual prático. Primeiro, analisar o setor e seus riscos. No caso da Sanepar, é ficar de olho em crises hídricas ou mudanças na regulação. Segundo, disciplina no preço é fundamental. Usar o preço teto evita que a euforia do mercado leve a compras ruins que comprometam o retorno.
Terceiro, se adaptar às novas regras. O imposto muda o cálculo de rentabilidade líquida, então a estratégia precisa ser reavaliada. E por fim, a lição mais importante: a construção de patrimônio com dividendos é uma maratona, exige paciência e visão de longo prazo, não é sobre ganhos rápidos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A promessa de criar uma máquina de dinheiro é poderosa, é emocional. Mas, como a gente viu, o sucesso depende de análise, disciplina e adaptação. A pergunta que fica é: na jornada para a independência financeira, quem deve estar no comando? A frieza da matemática ou o calor da emoção? A resposta pode definir todo o resultado.